Quer aprender a utilizar ciências humanas no seu cotidiano? Seja membro do Colunas Tortas e tenha acesso a diversos vídeos exclusivos sobre ciências humanas aplicadas ao nosso cotidiano e financie esse projeto independente que é o Colunas Tortas. Agora bora pro vídeo. Até que ponto chega a crueldade de adolescentes brasileiros, especificamente nesse caso de Santa Catarina, em cima de um cachorro que fazia parte da comunidade, o cachorro orelha, e que meio que virou um assunto principalmente pelo desdobramento do caso, em que os 4 adolescentes foram meio que identificados e foi identificado também a brutalidade do crime que praticaram com este cachorro. Queria trazer esse assunto pra gente conversar. Eu queria inclusive que a gente deixasse de lado certas maneiras de se perceber o assunto, né? Deixasse de lado um pouco aquele ranço de, mas pensam no cachorro mais do que em outros seres humanos, tal. Vamos tentar compreender a coisa como ela aconteceu. Existe uma brutalidade aqui que não é muito comum de se ver, pelo amor de Deus, né? E eu acho que vale a pena ter um olhar um pouco mais demorado e vale a pena a gente falar, inclusive, sobre como que eticamente a gente vive a vida e como que a gente encaixa os outros animais nessa ética, muitas vezes de um jeito capenga. Eu vou primeiro mostrar a notícia para vocês e logo em seguida eu vou passar alguns vídeos pra gente refletir junto com a Fabi Bubu e com uma veterinária que trouxe esse assunto também de um jeito que eu achei interessante e que eu acho que eu consigo complementar um pouco pra gente ter um papo construtivo. Com adolescentes suspeitos do crime, morte de cão que vivia em praia catarinense gera comoção e protestos nesse sábado. Eu vou ler só o lead da matéria e a gente vai pular para alguns vídeos de pessoas dando opinião e também preenchendo esse conteúdo pra gente compreender um pouquinho mais sobre ele. Cachorro comunitário Orelha, o nome é Orelha, vivia há 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis. Deputado propõe estátua para lembrar o animal. Aqui a foto da cachorra, cachorrinha saudável, tal, e vamos ver o que aconteceu. A morte do cão comunitário Orelha, espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, transformou a comoção em mobilização. Moradores e ativistas convocaram para amanhã deste sábado, aliás, dia 24 ontem, uma manifestação no local onde o animal vivia havia mais de uma década, em ato voltado para cobrar punição aos responsáveis pelo crime. E aí a gente tem que entender, né? O cachorrinho do cotidiano que tá há 10 anos ali, cara, ele se transforma em mais um amigo da vizinhança. Ele deixou de ser, automaticamente, um cachorro de rua que de repente você viu e nunca mais viu. Deixou de ser isso há tempos. Esse é o Orelha, um cão dócil, amável, que confiava nas pessoas e as via como seus melhores amigos, diz uma das publicações que circulam nas redes sociais convocando o protesto marcado para as 9 horas da manhã. Aqui uma estátua do cachorro. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina, que já identificou ao menos 4 adolescentes, é um quarteto de catarinenses, suspeitos de envolvimento na agressão. De catarinenses não, quarteto de moleques que, por um acaso, são de Santa Catarina. Também não dá para dar essa estigmatizada. Segundo a corporação, as apurações avançaram a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e de depoimentos de moradores. O cão foi encontrado gravemente ferido em uma área de mata no início do ano. Chegou a ser levado a atendimento veterinário, mas não resistiu e passou por eutanásia. Cara, que pesado, né? Que pesado. Orelha era considerado um mascote da Praia Brava, onde morava havia cerca de 10 anos e era alimentado diariamente pelos moradores. No sábado passado, dia 17, um primeiro protesto já havia reunido pessoas no bairro para pedir justiça. Além das manifestações de rua, o caso também chegou ao Legislativo Estadual. O deputado estadual Mário Mota, do PSD, defendeu publicamente a criação de uma estátua em homenagem ao animal. Esse era o medo que eu tinha, né? Porque essas coisas acabam virando uma boa justificativa para político posar de pessoa do bem. Vai fazer uma estátua, da hora, mano, legal. Para ele, a iniciativa seria uma forma de preservar a memória de Orelha e transformar a indignação coletiva em um símbolo permanente de combate à violência contra animais. Mas não seria melhor criar um projeto que diretamente combata a violência contra animais, em vez de uma estátua para que sirva de memória ao combate? Entende o que eu quero dizer? Não há mais espaço para esse tipo de crime em nossa sociedade. Queremos justiça pro Orelha e para todos os animais vítimas da violência humana, escreveu o parlamentar, da hora. A Delegacia de Proteção Animal segue responsável pelo caso. A delegada Marjole Valcaredi afirmou que os suspeitos já foram localizados e que a investigação está na fase de oitivas. Ela também destacou a importância da colaboração da população, lembrando que crimes contra animais costumam ser difíceis de apurar. E agora vamos ir para os vídeos para a gente dar uma inteirada um pouco maior, né?
Primeiro eu gostaria de trazer um vídeo da Fabi Bubu. Ela falou sobre isso, eu achei interessante, pode ser um primeiro passo pra gente entender um pouco melhor. Vamos dar uma olhada. Vocês estão acompanhando o caso do cachorrinho Orelha, que foi morto a pauladas por adolescentes, se eu não me engano, em Florianópolis? Apareceu aqui pra mim no TikTok, umas pessoas protestando assim na rua, e eu fui ver a respeito, que apareceu várias vezes. E eu estou em choque, gente. Como que adolescentes têm esse nível de crueldade? E uma coisa que eu fico me perguntando, que horas que eles se encontraram? Que um olhou pro outro e falou, vamos? E o outro falou, vamos? Como que essas pessoas se encontram? Que não tem uma pessoa ali pra falar, você tá maluco? Porque se uma pessoa no meio de sei lá quantas milhões for assim e falar uma atrocidade, quer fazer uma maldade, né? Mas o restante também concorda. Apareceu uma montagem desse cachorro. É que a questão é o seguinte, né? Vou dar uma palestrinha aqui pra vocês, tá? Sou vegetariano há uns 18 anos e nessa caminhada eu já fui em muito coletivo, muita organização, já fui pra muito bate-papo, muito debate, muita palestra, estudar literatura, né? Literatura sobre abolicionismo animal, sobre exploração animal. E eu tenho a impressão de que talvez, a questão ela não seja tanto o reconhecimento da capacidade do animal sofrer, porque de sofrimento em sofrimento, literalmente todo mundo sofre. Talvez a questão seja a percepção de que a gente trabalha, se movimenta numa estrutura ética em que animais humanos estão numa posição eticamente superior a animais não humanos. E essa posição eticamente superior, ela cria necessariamente, ela abre necessariamente um espaço para esse tipo de violência. Necessariamente. Ou seja, talvez um olhar que seja menos sobre a senciência dos animais e mais sobre a estrutura ética que nós estamos inseridos e que somos produzidos enquanto sujeitos éticos, possa fazer a gente compreender que não é que um chegou e falou assim, vamos bater, daí os outros concordaram e nossa, como eles são malvados. Mas é uma questão de que essa possibilidade de espancar o animal, de bater o animal, seja fazer do jeito que eles fizeram, que tem ali um quê de crueldade muito grande, né? Mas seja, sei lá, deixar preso no fundo da casa a vida inteira, por exemplo, sabe? Não saber cuidar e cagar pra isso, tá entendendo? Talvez isso esteja muito mais relacionado a essa estrutura ética. Ou pelo menos se inicia com as possibilidades que essa estrutura ética que faz do animal não humano ser um objeto de ética menor, não ser um sujeito da ética, no fundo é isso, né? Não ser um sujeito de ética, ela que dá essa base, que dá esse início. A gente tende a ser, inclusive, mais empático, diz o JP, com animais que são mais próximos a nós, seja evolutivamente, seja socialmente, como no caso de cães e gatos. E aí acho que cavalo também, né? Pra quem convive com cavalo, esse tipo de coisa que você quer dizer, né? Não, de fato, tem a comoção, ela tem menos a ver com... É porque assim, quando você dá nome pro animal, ele deixa de ser o objeto, né? Quando você deu nome pro animal, ele de certa forma, ele caminha pra ser sujeito, embora não no mesmo nível que nós, seres humanos, mesmo dentro da nossa estrutura ética. Nomear significa que vale alguma coisa, nesse caso, né? Mais nesse caso. Pra mim, né, com asinha, ele no céu, gente... E aí você começa a imaginar a situação. A palavra paulada, pra mim, é tão forte. Não é o tipo de palavra que a gente deveria falar no TikTok. E a pessoa que faz isso é porque tem prazer em ver o sofrimento. Ela quer que seja daquela forma, ela quer ouvir os gritos, sabe? Isso, gente, é perturbador demais, sabe? E tem isso, tem a especificidade do espancamento, né? Que aí caminha pra um outro lugar que eu sinceramente não sei se eu saberia comentar sobre. Eu tenho a impressão de que aí um psicólogo poderia trazer mais coisa pra gente, mas eu acho que caminha pra um outro lugar, essa especificidade do espancamento através de paulada. É que eles sentiam prazer com o sofrimento do cachorro. Não dá pra deixar de imaginar o sofrimento dele, entendeu? Nesse momento. Sabe por que as pessoas têm mais empatia, bem entre aspas, com animais e tal? Porque eles não têm como se defender, gente. Eles não têm como falar. Como que alguém tem coragem? Apareceu pra mim um vídeo de um cara chutando um gato na rua, que a mulher vai, pega uma cadeira e vai pra cima dele. Isso não sai da minha cabeça, gente, porque eu não sei o que eu faria. Perder meu réu primário. Mas não é... E tem gente que é amarga pra cacete, né? Vamos ir mais pra um bate-papo aqui de mesa de bar. Tem gente que é amarga pra cacete. Tem gente que a vida não vale a pena, né? A vida não vale a pena. Vou dar bicuda em cachorro. Dando bicuda em cachorro, eu viro macho alfa. Nem só sobre o que eu faria. É imaginar que existem pessoas assim. E existem muitos. Quando eu era nova, eu lembro bem que eu tenho essa menina no Instagram. Vira e mexe eu vejo ela. E eu fico lembrando quando a gente era adolescente, ela contou que a cachorra dela, acho que teve filhote. E o pai colocou eles num saco
e terminou com eles. Da mesma forma que esses adolescentes fizeram com a Orelha. E eu fico pensando, às vezes ela posta foto de família e eu fico pensando, é um monstro. Eu falo sobre o mundo acabar, né, às vezes em alguns vídeos para as pessoas aqui ao meu redor, e não é brincadeira, gente. Eu queria tanto, já deu. Ninguém merece estar mais aqui. O mundo é muito horrível, gente, mas é muito horrível. Todos os dias. E olha que eu evito ver coisa ruim, mas é só notícia ruim. Ei, rapidinho, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Zap e se inscreve no Colunas Tortas. Mais da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas cotidianamente não são inscritas no canal. Se inscreve no Colunas Tortas e seja membro do canal. Todos os membros têm acesso a vídeos exclusivos para membros, vídeos esses que são de ciências humanas, são vídeos como eu estou mostrando aqui na tela agora, são vídeos separados por playlist para você poder dar uma olhada, sobre ciências humanas, sobre críticas, mulheres conservadoras podem ser empoderadas, o corpo da mulher negra para Sueli Carneiro, o sentimento de culpa para quem ascende pela educação, utilizando Nietzsche, Joyce Bert, Sueli Carneiro, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, além de ter uma série sobre a microfísica do poder, dissecando cada capítulo do livro, uma série sobre as figuras do desatino, ou seja, as figuras da loucura que estão presentes no livro História da Loucura do Michel Foucault, também uma série de introdução à modernidade líquida para Zygmunt Bauman, além de uma série sobre o normal e o patológico, que é de um autor chamado Georges Canguilhem e serve de base tanto para filosofia, para ciências sociais, como até mesmo para você compreender a diferença do normal e do patológico nas ciências biológicas. Além de ter acesso a todas as lives do Colunas Tortas, tudo bem? E além disso, quem é membro do Colunas Tortas pode participar do grupo de WhatsApp, que é pra gente, pra nós, membros do Colunas Tortas, podemos conversar de um jeito um pouco mais leve, um pouco mais próximo, indicar pauta se for o caso, que sempre é muito interessante. Então, seja membro do Colunas Tortas, tem acesso a diversos vídeos exclusivos e bora conversar. Agora vamos continuar no vídeo. Eu tenho plena certeza que é Deus que me protege, me tira do caminho desse tipo de gente pra eu não ter que gastar meu réu primário. Recebi lá na rede vizinha um tanto de Veterinária Paula Silvério. gente falando do cachorro-orelha, fala do cachorro-orelha, comenta do cachorro-orelha, gente no YouTube. Falei, gente, que diabo é isso, né? Do que esse povo tá falando? Fui pesquisar sobre. Pra quê? Aí que eu fiquei com raiva mesmo. Enquanto eu tô lavando aqui minha louça, eu vou conversando com vocês, gente, porque vida de veterinária é assim, tá? A gente tem que fazer 200 coisas ao mesmo tempo, então não dá tempo de fazer nada. Mas enfim, a grande questão, gente, é que se você não tá sabendo do que tá acontecendo, o cachorro-orelha é um cachorro de rua que morava numa cidade, aliás, em Florianópolis, numa praia chamada Praia Brava. E aí, gente, ele era um cachorro de rua, mas sabe aqueles cachorros comunitários que todo mundo cuida? Pois é, era esse cachorro. É aquele cachorro que ia seguindo o povo na hora deles fazerem caminhada ali na praia. É aquele cachorro que, na hora que o povo ia lá toda... JP diz o seguinte, ó, mas vem para um lado diferente. Uma cobra ou uma aranha nunca vão ter expressões parecidas como as humanas. Mesmo que seja sua aranha de estimação, provavelmente não consegue ter a mesma empatia com ela do que um cachorrinho com a orelha baixa, etc. Não, sim. É mais difícil de humanizar, né? Mais difícil de projetar uma humanidade. Porque isso é uma coisa também, né? É uma coisa que é muito comum, cara. E assim, eu não quero julgar ninguém. Eu não quero, pelo amor de Deus, né? Não é sobre isso. Mas é muito comum que a gente coloque no animal a sensação que a gente acha que a gente teria, que nossos parentes, amigos teriam, que nosso círculo social teria perante uma ação. Ou para interpretar uma reação, que a gente deu uma humanizada. E essa humanizada, geralmente, ela também é um passo pro maus tratos, né? Às vezes eles iam lá, tipo, dar aquele oizinho maroto, né, pra tentar conseguir alguma coisa. Era aquele cachorro que todo mundo se dispunha a dar comida, né, as pessoas se dividiam pra poder fazer as coisas ali pro cachorro. Enfim, era esse cachorro. Algumas semanas atrás, tinha outro cachorro, que era o Caramelo, né? E esse cachorro apareceu afogado. Ok. Olha isso. Daí, esse cachorro que as pessoas estão falando, que é o cachorro-orelha, ele aparece alguns dias atrás, sem vida, e todo macetado. E aí, que o povo foi descobrir quem que é, né? Inclusive, um vigia viu o que aconteceu e ele contou o que aconteceu. Diz que esse vigia, inclusive, tá? Esse vigia, ele tá sendo ameaçado. Então, gente, sinceramente, olha o nível de onde estamos. Tá, mas o que aconteceu? Vou contar pra vocês o que aconteceu. O que aconteceu é que alguns adolescentes, sem nada pra fazer e com o juízo de uma galinha, foram até a praia e bateram no cachorro. Até o cachorro perder a vida. Simples assim, gente. Foi isso que aconteceu. Olha que ato de crueldade. E eu digo mais, tá? Isso não vai dar em nada. Apesar da Polícia Civil estar aí, a justiça nesses casos, ela é muito falha, né?
Inclusive, adolescente faz o que faz porque tem certeza de impunidade. Enquanto não começar a ter impunidade para adolescente, eles não vão parar de fazer coisa idiota, absurda, sabendo que não vai dar em nada. Tá, é o que eu tava tentando falar no vídeo anterior da Fabi Bubu. É que talvez não seja uma questão de, não vai dar em nada, então... Porque esse é o pensamento, né, que se tem, por exemplo, vai cometer um crime. O adolescente cometeu o crime. Por quê? Porque vai ser solto, tal. Como se tivesse essa elaboração, esse planejamento, né? Transportar esse planejamento para esse tipo de crime, eu acho que tende a não ser suficiente. Todo respeito à veterinária, é que não é sobre ela, é que essa fala, essa impressão que ela tá tendo é uma impressão muito comum. É uma impressão muito comum de se ter. Mas eu acho que é mais complexo do que isso, porque se trata de uma relação de espécies diferentes numa sociedade que é humana, tá ligado? E isso cria relações concretas que são diferentes. E isso cria hierarquias éticas que dão essa possibilidade. Entende o que eu quero dizer? Ao se ter essas hierarquias éticas, até a própria aplicação da lei, ela fica comprometida, porque você não tem ali um sujeito de direito, sabe? Você depende de ter um juiz que seja empático com o cachorro. Entende o que eu quero dizer? Você depende disso. Então, assim, isso é o nome que se dá pra isso é especismo. É o nome técnico pra isso. Fazer, é legal. Gente, como é que pode? Como é que pode alguém fazer um negócio desse e ter prazer de fazer? Como é que pode um grupinho fazer um negócio desse, depois voltar lá no mesmo lugar para poder fazer com outro cachorro? É que é por isso que eu acho que tem questões que estão para além das questões de teoria social e ética, que é o que eu tô trazendo aqui, de sociologia ética e de teoria social que eu tô trazendo aqui. Acho que tem coisas que estão para além disso, muito para além disso. Se fosse para ter um olhar sério, talvez fosse necessário aí você ter um acompanhamento, né, de quem fez isso. Eu não tô dizendo que não precisa ser punido. É um crime, é claro que precisa ser punido, é óbvio que precisa. Como qualquer crime, precisa de algum tipo de correção em cima, né? Mas eu acho que tá muito para além dessa coisa meio padrão, né? Da gente pensar assim, ele é malvado, se reuniu com os amigos que também são malvados e decidiram praticar maldades. Talvez esteja para além disso. Talvez seja necessário mais camadas de complexidade em cima disso. Inclusive, né? Até pro crime comum também. É que o crime comum, a gente já tem essas camadas de complexidade estudadas largamente. Talvez a gente não tenha todas essas camadas estudadas quando se trata de um animal, justamente porque animal parece não ser sujeito de pesquisa. E a pessoa achar isso legal, bacana. Cara, sinceramente, tá? A gente tá perdido. Assim, é óbvio que isso daí não é a maioria, graças a Deus é uma minoria, né? Mas quando a gente fala de bicho, nossa, meu sangue talha. E esse é um ponto também. É compreensível também por conta da revolta, né? É compreensível isso. Porque se você tem a revolta, mas você não tem esse costume, não é nem costume, mas esse hábito de um certo tipo de olhar específico, muito provavelmente essa revolta ela vai sair, enquanto prática verbal, a partir de uma maneira mais comum de se perceber as coisas. Então, é compreensível a revolta. Mas aqui eu tô tentando, com todo respeito, né? Com todo respeito de verdade, inclusive, não tô dizendo com todo respeito para depois metralhar, nada disso. Eu tô tentando só trazer um nível a mais de complexidade que eu acho importante. E eu falo que é Deus que me tira desses lugares, nessas horas, para eu não perder meu réu primário. Porque ou eu perco meu réu primário ou eu perco minha vida. Um dos dois acontece, porque não tem condição, sabe? De eu olhar um negócio desse e aceitar. Enfim, foi tudo filmado, tá? Por câmeras. É inaceitável completamente. Já, né, tá aí, tem um monte de gente protestando. E é isso que aconteceu com o pobre coitado do cachorro orelha. Não é porque o cachorro não tem um dono, não é porque é um cachorro de rua, comunitário, que você não tem que respeitar essa vida. Não é porque ele não é propriedade de alguém que não é um sujeito. Tipo isso, né? Se você não gosta, sai de perto. Simples assim. E esse foi o ato que foi feito justamente sobre o cachorro-orelha. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Cara, é bizarro. Tem um comentário aqui nesse vídeo, de novo, o lance da revolta, né? Tem um comentário que diz: por que não estão expondo os criminosos que fizeram isso, os nomes e as fotos? Isso tem que viralizar. Porque se expor, vão matar na pancada esses 4 moleques. Basicamente é isso. E, aliás, já tá exposto. Se você for nas matérias, você vai encontrar fotos e tudo mais. Mas, cara, a consequência vai ser essa, talvez. Então é isso. Eu acho que tem uma questão aqui que eu volto a falar sobre isso, que tem a ver com o especismo e tem a ver com a própria estrutura ética que a gente vive e como
como a gente se entende enquanto sujeito, que abre uma camada para que esse tipo de crime seja cometido e muitas vezes não seja apurado ou julgado, ou nem seja considerado crime, seja considerado frescura de quem reclama. Ao mesmo tempo, se tem também, na minha opinião, uma camada aí psicológica, psiquiátrica, não sei, que valeria a pena de se compreender, porque simplesmente apostar na maldade humana, eu acho que é talvez diminuir um pouco o que é esse fenômeno que é os maus tratos aos animais. E que talvez tenha se expressado de uma maneira bizarramente forte nesse caso, mas que no dia a dia ele acontece até com quem ama o próprio animal, com quem trata o animal como bibelô, trata o animal como um boneco. Sabe? Muitas vezes é no próprio dia a dia que isso acontece. Eu diria até que a gigantesca maior parte das vezes é num dia a dia que parece ser saudável, é onde a gente de fato percebe o especismo atuando e pequenas violências sendo aplicadas em cima dos animais. E isso que tem a mesma base, por sua vez, dessas grandes violências que talvez sejam potencializadas por algo muito específico, dessas pessoas, desses adolescentes que participaram. Eu vejo isso de forma bem parecida com o espancamento de indígena e pobre na rua. Tem a ver com a ideia de superioridade pela violência, de fato. Imposição de si pela violência, sim. Marcar a hierarquia através da aniquilação do outro. Acho que tem uma pontinha cultural de empatia com outros seres vivos advindos de religiões colonizadoras em que os animais não possuem alma, como já dizia Descartes. Pela abrangência cristã no país que prega isso, diz o Chico. Tudo bem, minha gente? Esse assunto foi pesadíssimo, mas eu espero que a gente possa ter refletido junto um pouco sobre isso, um pouco sobre especismo e sobre ética animal, tá bom? Fique à vontade, deixe seus comentários, enfim, sinta-se à vontade. O assunto é pesado, mas o nosso coração é muito aberto para conversa. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.